E aí, minha galera, beleza? Firme e forte abraço para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Rockpill Brasil. Aí, curtindo mais uma vibe com vocês aí. E vamos trocar umas ideias para que serve Red Pill. Para isso a gente vai falar um pouco de cinema e das ideias mitológicas da qual se implanta muito na sua cabecinha. Quando o cinema começou a explodir, né? Quando o cinema começou lá por volta de... Chegando ali em 1990, uma explosão mesmo ali, juntamente com a questão da tecnologia, né? Que era ainda um pouco... não era tão avançada, mas para a época já era. Quanto à questão da eletricidade, por exemplo, onde as pessoas poderiam ter, né, informações via rádio, via televisiva, né, principalmente a década de 30, que eu acho que foi o ápice de tudo isso, e foi uma das épocas que as indústrias cinematográficas mais lutaram para permanecer de pé. O cinema seria a sétima arte, né, de uma sequência aí de umas 6 anteriores. Não vou me recordar quais são agora, mas se você puder deixar nos comentários aí, você deixa, né? Mas sabemos que algumas era a pintura, a dança, a escultura, enfim, né? Já eram existentes a literatura. Nossa, a literatura nem se fala, não posso esquecer, né? Então já existiam outras 6, né? Outras 6 artes antecessores, né? Que já vem aí através da evolução do ser humano aí, né? Através da filosofia, né? Da religião, enfim, da interação social, do desenvolvimento mental, da capacidade humana de poder ficar projetando, né, no futuro, porque na realidade a gente vive essa projeção do futuro, né? Pô, passado, para que a gente quer passado, né? Passado é só para se martirizar. E o presente a gente quase não vive, né? A gente vive no mundo da lua. Então, nessa época, a indústria cinematográfica, né, a década ali de 30, né, mas ali terminando ali o século ali 18, né, já estava o cinema invadindo, né, a cabeça da galera aí como uma das artes, né, enfim. Só que o cinema, nessa época, ele não foi muito reconhecido pela burguesia, né? Ele não foi, a burguesia não foi muito receptiva quanto à questão cinematográfica. Então, o cinema, o que aconteceu inicialmente com o cinema? Antes que ele melhorasse, né? Chegasse ao ponto que está hoje. Hoje, por exemplo, antes de acontecer uma guerra, por exemplo, por isso que a gente fala de teoria da conspiração, né? Não é somente teoria, existe realmente conspiração, porque senão não tem um certo equilíbrio social, político, geopolítico e etc e tal. Então você vai ver que nessa época a galera se discutia muito, né, a questão dos ambientes, os lugares onde os cinemas, né, que eram bem curtos, eles eram passados, né, eram lugares totalmente, vamos dizer assim, inóspitos, né, sujos, lugares onde a criançada fazia bagunça, né, então os caras, quando viam uma cena, era filmes ali de curto, de 5 minutos no máximo, e geralmente os homens ficavam assoviando, batendo palma, e era uma bagunça, né? Mas parecia um hospício a céu aberto,
do que propriamente dizendo, né, a questão comparado à ala social burguesa teatral, por exemplo. Se você comparasse esses dois polos, né, você vai perceber que o cinema ele foi mais empurrado para a grande massa, né, para a massa de manobra, porque seria muito fácil e teria mais retorno pela questão do número, né, de pessoas. A grande massa ela sempre foi em um número maior. A burguesia destacadamente ali geralmente era contida em grupos menores, né, conjuntos menores, enquanto que a grande massa formava uma opinião só, uma coletividade só. Então qualquer porcaria que se tinha eles enfiavam na cabeça da massa, né, como por exemplo da classe trabalhista, né, da classe operária. Então o cinema ele foi mais projetado mesmo ali naquela época, porque a burguesia, por não ser muito receptiva quanto à questão dessa arte, foi ali empurrando meio que nas coxas ali, mais mesmo para ralé, vamos que dizer assim. Então geralmente eram lugares muito ruins, né, sem uma circulação de ar, né, muita gente, né, já se assistia em pé e aquela coisa toda. E só que depois de um certo tempo, né, eles já o pessoal, né, os intelectuais da época, eles perceberam que eles poderiam melhorar essa questão, e isso poderia ser uma coisa muito boa, cara, com relação aos lucros. A indústria cinematográfica, por exemplo, é uma das, absurdamente, aí, uma das mais lucrativas do planeta, né? Ainda continua sendo. Hoje você vê, por exemplo, eu gosto bastante de filmes, né? Eu sempre assisto, às vezes assisto uns bons, às vezes assisto uns porcarias aí. Eu tenho até uma playlist aí no canal. E, enfim, os caras conseguiram fazer, né, uma melhora, né, na questão do cinema nessa época. E conseguiram perceber, cara, usando, né, das outras demais artes, né, porque nessa época seria passar a literatura para o cinema, né? Cinema, literatura, literatura, cinema, seria isso. Só que as outras questões, por exemplo, a mitológica, a filosófica, a religiosa, a conspiratória, né? Isso entraria, né? Soaria muito bem na cabeça também das outras pessoas, né? Da burguesia, né? Por isso o cinema ele foi jogado para as periferias, né? Para a classe mesmo social mais baixa que tinha nessa época. Isso começou lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi ali em 1950 que TV começou a vir para cá e tal, aquela coisa. Mas já se tinha, né, rádios, jornais, revistas e essas coisas todas, né? E a galera, através do cinema, perceberam que poderia ter um grande retorno, um grande lucro através disso. E o que isso tem a ver com Brad Pitt? Mitologia. A nossa mentalidade, né, a nossa capacidade cognitiva de pensar e de acreditar em coisas abstratas, imaginárias, é incrível. Eu acho e acredito e penso eu que é uma das coisas mais incríveis no ser humano, é a capacidade de gerar emoção, pensamentos, né, de poder criar essas condições, poder criar essas coisas. E só que tem uma forma de você fazer isso, né, propriamente, né, ter seus pensamentos, sua criação própria.
Só que através dessa influência cinematográfica, né? Cinematográfica, eu me refiro também aqui à questão da rede social hoje na atualidade, né? Eu tô trazendo para esse tempo, pois é através dessas influências, né? No máximo a gente chega em padrões, né? Em padrões repetitivos, né? Em padrões, ou seja, aquilo que seus bisavós, tataravós fizeram lá no passado, você está repetindo hoje, só que num processo mais acelerado de aceleração, cara, entende? Não é muito diferente, não existe nada de novo debaixo do sol, existe um provérbio que diz isso, né? Então, através muito, cara, muito, mas muito assim, da classe, da grande massa, a influência maior, né, na criação dos padrões sociais, dos padrões filosóficos, mitológicos, das crenças, das religiões, veio essa questão do cinema, né? Tem essa coisa do cinema, você vive isso, você pode assistir um filme, por exemplo, até de ficção, por exemplo, ela está retratando a condição humana atual. Por exemplo, se você assistiu The Walking Dead, não, mas isso é impossível acontecer. Não, de forma mental, zumbilogicamente, né? Você pode reparar ali no The Walking Dead, é a grande massa contaminada ali, né, por ideias, pensamentos, né, uma ideia canibalesca, né, enquanto que fica um pequeno grupo ali tentando se salvar de uma conspiração canibal. Então é basicamente isso, até na ficção, até no romance literário, né, e essa coisa toda, tem a ver com a gente, cara. Tem a ver com a influência nos padrões de comportamento do qual a gente repete hoje. Isso se dá muito por vias da influência cinematográfica, né? Porque trabalha muito os seus sentidos aguçados, né? Seus ouvidos, e trabalha também o seu olhar, né, cara? A sua visão. E automaticamente que vai te trabalhar o seu primeiro sentido, que é a sua mente, o cérebro máquina, né? E a mente, né? Que é a propagadora ali, a criadora, a geradora de pensamentos, né? De emoções, enfim, de tantas outras coisas. Enquanto que a Red Pill, ela serve para desmistificar essas mitologias. Só que eu percebo, através de uns tempos para cá, nada contra quem tem nome de canal Red Pill, né? Nada contra quem tem canal de nome disso, nada, que não tem nada contra ninguém. Eu não tô aqui para mudar nada, quem tem que mudar aqui sou eu. Eu mudando cara, a questão mental, eu mudo o universo. Logicamente que não somos ainda, não estou, né, em um estado de perfeição, santificado, miraculoso, mitológico. Não estou nesse estado. E você pode perceber que a influência num dos padrões que se tem muito é relacionada a isso, né? Ao comportamento social humano, de que você tem que atingir um estado de perfeição através das buscas e das suas conquistas, te propondo coisas projetivas da qual você nunca vai chegar, você nunca vai obter. E se for uma coisa material, por exemplo, quando você obter, você vai perceber nitidamente, drasticamente e revoltadamente que não era aquilo que você realmente que não era aquilo que realmente você buscava, mas não é aquilo que te deixaria em um estado miraculosamente perfeito. Então, para isso que serve Red Pill. Red Pill é para a gente conhecer as questões quânticas, filosóficas, as questões religiosas, com um olhar mais periférico, né, com um olhar mais crítico, e também enxergar
a nossa própria mentalidade, o nosso próprio ego, né? Como nós somos, né? Quem somos, para onde vamos, sem obter a resposta exata. Porque Red Pill seria para te dar uma resposta exata da condição humana, né? Mas você só vê propagadores de ideias frívolas, né? De ideias furadas que às vezes não tem muito a ver quanto à questão, porque Red Pill é muito voltado a relacionamento, é muito voltado à questão, paixão erótica, amor, né? Envolve a questão, a relação homem-mulher, né? E afetividade, essas coisas todas. Tem um pouco a ver com isso, mas minimamente, né? Pois a grande questão é resolver o que eu acho e o que eu vejo que é melhor para eu. Não, eu não tenho que ser Red Pill para poder trabalhar a questão das conquistas. Até porque, vamos supor, a pessoa vamos supor que eu vou me relacionar, ela não é Red Pill, ela nunca vai ser, né? Você vai juntar dois polos, né, da mesma capacidade energética, seria os dois positivos, por exemplo. Espero que você esteja me entendendo a linha de raciocínio. Então, por isso que Red Pill dá um choque, né, emocional, dá um choque de mente na galera, né, que a galera pensa que, né, mitologicamente o Red Pill você vai lá e toma, né, como no filme mesmo. Não é, isso é só uma alegoria, uma analogia que se usa com base no filme da Matrix, para a gente poder ter uma ideia do que acontece. Porém, esse filme, ele é proveniente de Hollywood. Ele é um filme proveniente de Hollywood, então ele trabalha muito na sua rede imaginária, né? Ele trabalha muito na sua questão de imaginação. Então, você, não, aquilo que está no filme não vai acontecer com você. Talvez pode acontecer coisas mais extraordinárias no que diz respeito ao seu lado projeciológico, ao seu lado conscienciométrico, mas aquilo ali não vai acontecer nunca. Então a galera, eles falam, a galera fica com esse lance de que Red Pill é isso, que Red Pill é aquilo que você vai ser. Não, cara, isso aí é só analogia, isso é só uma coisa que já é também de forma mitológica sendo implantado na sua cabeça. Isso não existe, brother, essa que é a verdade. Dessa forma a qual as pessoas as pessoas vêm propagando nas redes sociais, a grande maioria, né? Tem uma minoria aí ainda que tem uma ideia coerente, mas a grande maioria só tá simplesmente querendo te fazer uma lavagem cerebral para poder obter lucro em cima disso. É a indústria cinematográfica, mais uma vez, trabalhando na sua cabeça, através do seu imaginário, através da mitologia, da crença, né, daquilo que você acredita, daquilo que você pensa. São várias gerações trabalhando dessa forma, através do seu contingente familiar, né, de tal forma que isso vem repassando de geração em geração, até que chegou em você. E você está querendo, de alguma forma, descaracterizar essa condição, a condição Blue Pill, né? A condição muito apego, a condição visão gado, né? Visão manada, passada manada. Então você está simplesmente querendo fazer isso. E como? Você, só pelo fato de você falar sobre Red Pill, falar sobre relacionamento, falar sobre certas questões, você acredita mesmo que está fora da Matrix? Não, 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 não. Não, meu brother, porque seu próprio DNA, ele é uma Matrix. Seus próprios padrões de pensamentos, né, criados por você mesmo através das influências internas e externas, te dá essa condição de que você
é simplesmente você é parte de uma matrix, você é um algoritmo de uma matrix. Hoje a gente vive, né? Eu vou falar em outro vídeo, por exemplo, da questão do algoritmo, como que nós somos um algoritmo dentro de uma matrix, né? O nosso próprio DNA é um algoritmo, ele é logicamente que é uma questão biológica, mas tem essa questão. Então eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, meus amigos. Eu vou fazer poucos vídeos, não vou ficar fazendo muitos vídeos, mas eu deixo um forte abraço para vocês aí. Se inscreva no canal aí, dê seu like e tamo junto.